E nós vimos algumas coisas interessantes, como por exemplo, a jornada do povo de Israel pelo deserto, do Egito para a Terra Prometida, é um tipo, ou seja, é um símbolo, uma figura da nossa jornada do pecado para o céu. Do Egito do pecado, da prisão do pecado, para a Canaã celestial. E ao observarmos a jornada do povo de Israel, os seus erros, as suas quedas, as suas vitórias, nós conseguimos entender como deve ser a nossa jornada, o que nós temos que fazer. E às vezes nós cometemos os mesmos erros que eles cometeram. E nós lemos a Bíblia e criticamos o povo de Israel, né? Olha que povo difícil, olha que povo complicado. E muitas vezes nós temos essas mesmas características. Então, eu vou apenas dar uma pequena recapitulada em alguns detalhes. Nós somos então também um povo em jornada para a terra prometida. Assim como o povo de Israel corria o risco de transformar o acampamento num lar, nós também corremos esse risco de transformar o nosso acampamento, que é aqui a terra, num lar. E não é um lar. Aqui nós estamos apenas em jornada, em peregrinação. Nós buscamos, é claro, conforto, não é pecado, mas nós devemos lembrar que tudo aqui é passageiro. Ontem nós falamos que da insatisfação, da murmuração, da reclamação do povo de Israel, do seu contínuo proceder desafiando a Deus e muitas vezes pedindo que Deus ficasse longe, do tipo assim, deixa que a gente resolve aqui a nossa vida e faz do nosso jeito. As serpentes abrasadoras do deserto começaram a morder o povo. Porque quando Deus se afasta, a serpente vem. E nós estudamos então que a nossa grande luta é contra a serpente, Satanás. A serpente está aqui na terra desde quando? Desde o jardim do Éden. E se você afasta de Deus, a serpente vem, Satanás vem para destruir você. A única salvação para o povo de Israel foi que uma serpente de bronze foi feita por ordem de Deus e todo que olhasse para a serpente de bronze recebia a cura. E Cristo no Novo Testamento ele disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto e quem olhava para a serpente vivia, eu também serei levantado e quem olhar para mim terá vida. Falando da sua crucifixão. Nós vamos voltar novamente ao deserto nesta manhã e vamos continuar o nosso estudo. Vamos até Êxodo 13, verso 20. Êxodo 13, verso 20. Aqui conta o momento em que o povo de Israel entra no deserto. Nós vimos ontem que houve uma preparação antes de entrar no deserto, que foi a Páscoa. Nós vimos alguns episódios, como as serpentes abrasadoras, mas aqui eu queria voltar com você ao momento em que eles entram no deserto. Isso nós não estudamos ontem à noite. Êxodo capítulo 13, verso 20. Uma vez que a sua Bíblia está aberta, vamos orar. Senhor, nós somos tão pequenos diante de Ti, diante de um Deus infinito, de um Deus grandioso, diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Mas nessa hora, Pai, pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos transforme, que o Senhor fale a nós por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Não porque há algum mérito em nós, mas porque nós precisamos tanto da Tua palavra, precisamos tanto do conforto, da motivação, da exortação, da disciplina que vem da Tua palavra. E por isso nós pedimos agora, Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Êxodo 13, 20 diz assim: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Então, neste momento, eles estavam acampados na entrada do deserto. Como é que era o coração do povo de Israel naquele momento, né? Eles tinham diante dele um imenso
inóspito e terrível deserto, onde eles deveriam fazer uma viagem aproximadamente durante um mês. Se falassem para você, você vai viajar um mês pelo deserto, você ficaria empolgado com isso? Sem luz, sem conforto nenhum, sem nenhuma facilidade? Só que na verdade a peregrinação deles levou quanto tempo? 40 anos, não por culpa de Deus, mas por culpa deles. E nós já deveríamos estar na Canaã celestial. Mas pela dureza de nossos corações, muitas vezes nós não chegamos lá. Porque estamos atrasados nessa jornada. Cristo disse: o evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. E a igreja já pregou o evangelho em todo mundo? Ainda não. E o fim ainda não veio. O povo de Deus ainda não está preparado. O povo de Deus muitas vezes está no conformismo. Muitas vezes nós estamos, como o povo de Israel estava, dizendo: olha, eu quero voltar para o Egito, né? Lá tem melão, lá tem pimentão, lá tem pepino, lá tem carne, lá tem não sei o quê, né? E aqui nós só temos este pão fraco, esse pão vil, este maná, de manhã, de noite, meio-dia, toda hora, maná, a gente não aguenta mais, queremos voltar para o Egito. E muitas vezes algumas pessoas sentem saudades das coisas, do mundo, das coisas, né? Dias conversando com uma pessoa, num determinado lugar por aí, a pessoa disse: mas que saudade daquela cervejinha gelada, né? E eu fiquei pensando, quantas vezes nós temos saudade das coisas lá. Aí a gente não vai para frente, não vai chegar no final. Não vai chegar na Canaã celestial. Quantos buracos que eles abriram no deserto. Por que eles abriram o buraco no deserto? Hã? Buraco grande, assim, mais ou menos o tamanho de uma pessoa. Por que eles abriam? Para sepultar os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que eles amavam, iam abrindo buraco e enterrando pessoa, abrindo buraco e enterrando pessoa. Isso deve ser muito agradável, será? Eles foram morrendo lá no deserto, porque eles queriam voltar para o Egito. Eles nem voltaram para o Egito e nem chegaram em Canaã. Essa é a situação de muitos cristãos. Nem aproveitando o lixo do mundo, né? E nem aproveitando as bênçãos da Canaã celestial. Morrendo no deserto. Como que é o deserto? Muito frio de noite e muito quente de dia. De noite você sente seus ossos congelando, os dedos das mãos congelando. Bom, vocês sabem o que é o frio? E de dia, muita sede, falta de água, a língua grudando no céu da boca, um calor que a sua cabeça parece que vai explodir. Mas não é assim um período do ano quente e um período do ano frio. No mesmo dia. Muito frio de noite e muito quente de dia. Essa era a situação do povo de Israel no deserto. E muitas vezes a nossa vida se torna um deserto também. Muito árida. Esses dias estava vendo uma foto, pena que eu não consegui me organizar para trazer para vocês. Ali estava uma pessoa, mas a foto foi tirada de muito longe. Ela estava no deserto, então você via a imensidão do deserto e lá no meio uma pessoa. Se há um lugar onde as pessoas se sentem pequenas, é na imensidão do deserto. Tudo é igual, não tem nada diferente, né? Você olha a 10 milhas, a 20 milhas, a 100 milhas, a 1000 milhas e tudo é areia, calor. E você sente a sua pequenez na imensidão do deserto. Assim também é a nossa vida. Quem já não sentiu assim? Pequeno diante dos desafios, pequeno diante dos problemas, pequeno diante das coisas que aparentemente não têm solução. E ali estava então o povo de Israel entrando no deserto aqui, na porta do deserto, né? Entrando no deserto. Eles não podiam voltar para trás. E para chegar na terra prometida, tinha que atravessar o deserto. Você quer chegar na terra prometida, sim ou não? Você tem que atravessar o deserto. Eu não quero atravessar o deserto. Você não quer atravessar o deserto. Mas tem que atravessar para poder chegar lá.
temos que atravessar os nossos desertos, a pergunta é: onde Deus está nos nossos desertos? Onde Jesus está quando tudo falha? Quando não há solução? Quando os problemas são maiores do que nós? Onde Jesus está? Nos desertos da nossa vida? A resposta para esta pergunta está aqui no texto de Êxodo 13, verso 21 e 22. Logo depois que diz que o povo de Israel estava à entrada do deserto, o verso 21 e 22 diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E o verso 22 diz: de vez em quando a coluna de nuvem não estava ali e nem a coluna de fogo. É isso? O que diz o texto? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Estava frio de noite, mas a coluna de fogo esquentava. Estava calor de dia, mas caminhavam na sombra. Já ouviu falar de alguém que fez uma viagem no deserto na sombra? Só se era algum servo carregando um guarda-chuva para a pessoa. Né? Então eles fizeram essa viagem dura, difícil, mas havia um alento nessa viagem. Deus estava com eles em todos os momentos. Nuvem durante o dia, apesar do calor. Aquecimento, né? Tinha um rir ali, né? À noite, no frio do deserto. E a sede que o povo de Israel tinha. Veja Êxodo 17, verso 6. Êxodo 17, verso 6. Todos acharam aí Êxodo 17, verso 6? Vou aguardar que todos encontrem para podermos ler juntos. Vamos ler o texto então? Diz assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Assim Moisés o fez na presença dos anciãos de Israel. O episódio de água sair da rocha aconteceu uma vez com o povo de Israel ou mais vezes? Mais vezes. Né? Não havia água, mas a água saía da rocha. Chegava em outro lugar, não tinha água, mas a água saía da rocha. Nesse episódio especificamente, Deus manda Moisés fazer o quê? Ferir a rocha. E da rocha que é ferida, sai água. Gravem na mente, no coração, essa frase. Da rocha ferida sai água. Vamos falar juntos aqui. É muito importante isso. Da rocha ferida sai água. Para sair água tem que abrir um buraco na rocha. Ela tem que ser ferida. Isso vai fazer muito sentido quando nós olharmos o Novo Testamento. Toda essa história do povo de Israel. A nuvem que protege durante o dia. Obrigado, Júlio. A nuvem de fogo, que é a coluna de fogo que protege de noite. A água que sai a rocha que sai a água. Tudo isso eram símbolos de algo muito maior para o povo de Israel e para nós hoje também. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, começa a recapitular a história de Israel. Ele começa a tirar lições para a nossa vida. E ele relembra a coluna de fogo, a nuvem, a pedra. Vamos dar uma olhada então em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 4. Este é o texto principal desta manhã. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, mas no momento agora vamos ler apenas do verso 1 até o verso 4. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 até o verso 4. Vejam, queridos, o apóstolo Paulo começa a tirar lições aqui da história do povo de Israel. Não é só para a gente olhar a história do povo de Israel e falar, nossa, que legal, interessante. É para nós
entendermos que a jornada do povo de Israel é a nossa jornada. Os seus erros são nossos erros. E aquilo que eles tinham que mudar e aprender é aquilo que nós temos que mudar e aprender. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 até o verso 4. Vamos ler, diz assim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis... O que Paulo não queria? Que eles ignorassem. O que é ignorar? Não ter conhecimento de alguma coisa. E muitas vezes não querer ter esse conhecimento. Ignorar. Faltar esse conhecimento. Eu não quero que vocês ignoreis que nossos pais estiveram todos sob o quê? A nuvem, e todos passaram pelo mar. Tendo-se todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Que manjar que eles comiam espiritual? Maná. E o que é manjar para você, né? Alguém fala, nossa, vamos comer aqui um manjar, né? É algo bom, delicioso, né? O maná era gostoso, eles enjoaram de comer, mas era gostoso. Deus nunca dá uma comida ruim, Ele dá sempre o melhor. E aqui no verso 4 diz, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Irmãos, eu me arrepio quando eu leio isso aqui. A primeira vez que eu li esse texto aqui, e entendi, porque várias vezes eu li e não entendi, né? Mas a primeira vez que eu li e entendi, eu me arrepiei. Porque diz que todos eles tinham uma nuvem que os protegia de dia e de noite. Todos eles passaram pelo Mar Vermelho, simbolizando o batismo nas águas. Todos eles bebiam da mesma pedra espiritual que os seguia. Chegava num lugar, tinha pedra, batia, saía água. Chegava em outro lugar, saía água da rocha. É como se uma rocha os seguisse. E Paulo, ele resume mostrando... Porque ele está falando da mesma coisa, irmãos. Ele fala de uma nuvem que protege. Ele fala de uma pedra que sai água. E ele diz, era Cristo. Amém? Era Cristo. Era Cristo. Jesus ainda não tinha nascido nesse mundo como um bebezinho, mas como ele é eterno, ele sempre existiu. E era Cristo. Cristo estava com eles. Em todos os momentos. Como uma nuvem durante o dia. Com uma coluna de fogo durante a noite, e como uma rocha que sai água em todos os momentos. E Paulo diz, era Cristo. Eles não reconheceram, mas era Cristo. Nós corremos o risco de pensar que as bênçãos, que as coisas boas que acontecem, são fruto do nosso esforço pessoal, né? Ou do acaso. Tem o sol, porque existe o sol, né? Chove porque, né, faz parte, é um processo natural, evapora a água e tal, fica na nuvem, depois chove, né? Tudo é natural, tudo é normal, né? Tem comida para comprar porque nasce, o homem vai lá e planta, né? Eu tenho dinheiro porque eu trabalho, né? E nós começamos a pensar que todas essas bênçãos são frutos do nosso próprio esforço. A pedra é pedra, a nuvem é nuvem, o fogo é fogo. Mas Paulo fala, não, era Cristo. Era Cristo. Cristo que estava ali, com a sua bênção. A pedra que o seguia. Sempre que eu termino de pregar, o Everton pergunta, pastor, qual é o título do sermão que eu vou registrar aqui na Everton? É a pedra que o seguia, né? Ontem eu dei o título do sermão, né? Para ele, foi Salvos e Perdidos. Ele olhou, né? Tudo bem, tá bom, né? Mas assim, eu falei, não, se o marqueteiro escolher o título do sermão, fica mais bonito, né? É uma coisa mais criativa, né? Mas, pelo menos esse nome agora está criativo, né, Everton? A pedra que o seguia. Mas não há nada de criatividade nisso. Paulo está dizendo que uma pedra os seguia. E a pedra era Cristo. Mas eu nunca vi uma pedra seguir ninguém, né? Você fala, meu amigo, tinha uma pedra que estava me seguindo. O máximo que ela vai pensar e vai dizer, hein, Leno? A pessoa vai dizer assim, esse cara é louco de pedra, né? Esse é louco, né? É louco mesmo, uma pedra não segue. Mas a história do povo de Israel, havia uma pedra que o seguia, no sentido de que em todos os lugares estava uma rocha, e sempre que eles estavam com sede, quando a rocha era ferida, saía água.
Eles bebiam de uma pedra espiritual. Eles bebiam de uma rocha. Nunca nós estamos sozinhos no deserto, há uma pedra que nos segue. Jesus sempre está conosco. Essa é a grande lição. Do ferimento desta pedra nós temos água para a nossa sede. Se a pedra não é ferida, não sai água. Dos ferimentos de Cristo, do sacrifício de Jesus, temos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso que Cristo disse, no dia da festa dos tabernáculos, ele disse, eu sou a água da vida, né? Aquele que vier a mim, esse nunca mais terá sede. E aquele que crer em mim, ele terá em si mesmo uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca vai terminar, sempre jorrando. A água que é Cristo recebida no coração faz que você se torne o quê? Uma fonte a jorrar para outras pessoas que têm sede também. Essa é a missão, é você saciar a sede de outras pessoas também. Com Cristo, com o Evangelho, com a graça de Jesus. Mas a pedra tem que ser ferida. No livro dos profetas, no Antigo Testamento, diz que o profeta ele viu uma fonte aberta na casa de Davi, na casa de Jacó, né? Essa fonte é Cristo, é a pedra que é ferida. Do sacrifício de Cristo nós temos, então, tudo que nós precisamos para saciar a nossa sede. Tudo que você precisa, tudo que você anseia, tudo aquilo que você mais deseja, você encontra em Cristo. Amém? Encontra em Cristo. Não há alegria completa sem Cristo, fora de Cristo. Muitas vezes nós estamos nervosos, preocupados, ansiosos, impacientes. E o grande problema é que falta Cristo em nossa vida. Até tem Cristo, né? Você tem um relacionamento com Cristo, está buscando, mas às vezes está faltando mais a presença de Cristo de forma completa. É como alguém que está com sede e toma um gole de água, ou alguém que está com sede e toma um copo cheio de água, né? E vai saciar mais a sede. Assim é quando você é preenchido por Cristo. Tudo que nós precisamos encontramos em Cristo. Bom, mas seria interessante se nós terminássemos agora mostrando que todo o povo de Israel bebeu dessa rocha que era Cristo, mas não termina agora. O verso 5 diz assim, do capítulo 10, 1 Coríntios 10, agora o próximo verso, verso 5. Entretanto, Deus o quê? Não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no... Prostrados é uma forma bonita de dizer o quê? Morreram no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. Poucos só agradaram a Deus. Deus não se agradou deles porque eles não agradaram a Deus. Eles tinham a nuvem, era Cristo. Eles tinham a coluna de fogo, era Cristo. Eles tinham a rocha que saía água, era Cristo. Mas eles perderam a bênção. Deus não se agradou deles. Muitos morreram no deserto. Muitos nunca chegaram até a prometida. Assim como muitos não vão chegar, infelizmente. Por que Deus não se agradou deles? A pedra que os seguia, que era Cristo, queria inundar a vida deles, de vida plena. Mas eles não agradaram a Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui o motivo por que eles não agradaram a Deus, ou os motivos. Verso 6 em diante. Ora, essas coisas se tornaram o quê? Exemplos para nós. Eu não posso ignorar isso aqui. Eu não posso falar que isso aqui é exemplo para os outros. Olha, isso aqui é um exemplo para o Heleno, né? Para o Renato, para a Karina, né? Para o Napoleão, para o Anderson, né? Para a Glaucia. Não. Exemplo para mim, exemplo para nós. Eu tenho que olhar isso aqui e ver que é um exemplo para mim. Deus está falando para mim. Por que eles não agradaram a Deus? O que aconteceu com eles? Algumas coisas que eles fizeram que não agradaram a Deus. Vamos lá. Versos 6 até o 10. Ora, essas coisas tornaram exemplos para nós a fim de que não
cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes, que foi o tema que estudamos ontem. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E o verso 11 diz: e essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós como sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Se era importante para eles isso, agora para nós ainda mais. E nós temos aqui alguns motivos pelos quais eles não agradaram a Deus. E o primeiro motivo, qual? Na sequência aqui. Cobiça, né? Não cobicemos as coisas que eles cobiçaram. Não cobicemos as coisas que eles cobiçaram. Eles cobiçaram coisas más. Coisas que eles não deveriam ter, né? Tem coisas que nós não temos e podemos ter, né? E tem coisas que nós não temos e não devemos ter. E cobiçaram as coisas más. Um dia eu trabalhei com uma pessoa e ele contou uma experiência que ele teve interessante. Eles foram morar na Itália e ele conseguiu a cidadania italiana. E a esposa estava como turista lá, num processo onde havia uma grande chance de ela conseguir, porque ela era casada oficialmente com ele, né? Que é cidadão italiano. E eles estavam indo à igreja, uma certa igreja, estavam buscando a Deus, fazendo mudanças na vida. Na verdade, eles já tinham se comprometido, já tinham se batizado. E um dia, a mulher estava andando e havia na rua um desfile, uma passeata do orgulho gay, né? E as pessoas estavam ali dançando, algumas pessoas seminuas, bebendo. E ela disse para o marido: esse povo que é feliz, né? Ah, como eu queria ser como este povo, eles se divertem, né? Para eles o inferno até vai valer a pena. Quando ele ouviu a esposa ele falar isso aí, ele falou: não é minha mulher que está dizendo isso daí, isso é coisa do diabo, né? É o diabo está do meu lado aqui, né? Ele ficou apavorado. Mas ela disse aquilo porque de alguma forma no seu coração ela já vinha se afastando de Deus. Ninguém fala isso do nada, né? Ele disse: olha, eu não gostaria de dizer isso para você, mas eu tenho que dizer. Deus vai punir você por isso que você falou. Não é que eu quero que Deus punha. Eu não quero, né? Você é minha esposa. Mas eu tenho certeza que Deus vai punir você por causa disso. Eu tenho convicção. Porque olha o absurdo que você está dizendo. E quando ele contou isso, eu fiquei pensando na mulher de Jó, né? Que disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, né? E Jó: que isso que você está dizendo, mulher, né? Agora vejam, queridos. Aquela mulher que tinha 99,9% de cidadania italiana, porque era casada com um italiano, porque ele já estava. Ela foi, na semana seguinte, deportada para o Brasil. Né? E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Ah, mas Deus não podia fazer isso com ela, porque, né, coitada e tal. Mas muitas vezes Deus tem que ser duro para a gente mudar e aprender. Ou você é mole com seus filhos sempre, né? Você ama, às vezes tem que ser duro com eles, botar de castigo, ou, né, como a Bíblia fala, da vara, né? E às vezes Deus quer dizer: meu filho, eu estou tentando que você aprenda do jeito mais fácil, mas você não quer, então vai ter que ser do jeito mais difícil. O pecado desta mulher, que eu não vou crucificá-la, porque nós também pecamos, nem estou falando o nome, nem sei o nome dela, só o nome do esposo, que eu conheci ele, faz tempo que eu não o vejo, mas foi a cobiça, e ela cobiçou coisas más. Ela não cobiçou comer uma comida, né? Ah, como eu queria ter comida também, porque os outros têm, eu não tenho, não foi isso, né? Eu queria ter uma casa para morar, porque eu não tenho, não. Ela cobiçou coisas más. E qual foi o resultado? Né? E aqui diz que o povo de Israel cobiçou coisas más. Então, o primeiro ponto porque eles não agradaram a Deus foi a
cobiça. E nós temos o mesmo risco que eles. E o segundo ponto aqui, na sequência, porque eles não agradaram a Deus, foi, na sequência, idolatria. Muito bem, irmão. Idolatria. E diz que eles sentaram para comer e para se divertir. É pecado comer? É pecado para se divertir? Mas de que banquete que eles participaram? Banquete de adoração aos deuses pagãos, né? Lá tem comida de graça, lá tem bebida de graça. Estão adorando o Deus pagão, não tem problema não, né? Vamos para a festa, vamos comer, vamos se divertir. Não importa se Deus está sendo adorado ou não. Eles comeram e se divertiram nas festas dos deuses pagãos. Hoje, talvez, a idolatria seja um pouco diferente, porque talvez a tentação que você tenha para a idolatria não seja adorar uma estátua, um Deus assim. Mas tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar e que toma o lugar de Deus se torna um Deus falso. Tudo que eu colocar em primeiro lugar. Há uma música dos Arautos do Rei que diz: se ele não for o primeiro no teu coração, então ele já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Jesus, ele nunca aceita ser o segundo. Se ele não for o primeiro, ele não é nada. Ele diz: você não pode servir a dois senhores. Você vai agradar um e vai desagradar outro. E muitas vezes nós servimos a nós, o nosso eu, como um senhor, e queremos servir a Cristo. Mas nós não podemos. A idolatria, só você sabe qual é os deuses falsos que chamam a sua atenção. O terceiro motivo pelo qual eles não agradaram a Deus aqui na sequência, né? Imoralidade. Imoralidade. Nós vivemos num mundo imoral. Num mundo onde tudo nos chama a imoralidade. Pode ser uma propaganda na televisão, pode ser um outdoor, né? Tudo chama. Num clique da internet. Muitas vezes uma pessoa está num site normal e aparece acho que é pop-up, chama, né? Abre uma janela lá e aparece alguma coisa, né? E a pessoa vai lá e fecha, e às vezes a pessoa não fecha, né? Esse é o problema, né? A imoralidade chama a sua atenção de todas as formas e para todos os gostos, né? Pode ser algum tipo de imoralidade, você não, isso aqui eu não quero saber, mas uma outra coisa chama a sua atenção. Nos últimos tempos, Satanás ele tem investido de forma poderosa para conduzir o povo de Deus à imoralidade. Se os homens se tornaram presas fáceis de Satanás na imoralidade, né? A pornografia e outras formas de imoralidade são muito mais comuns entre os homens. Satanás, ele na sua ideia falou, não, eu tenho que criar algum tipo de imoralidade que atrai as mulheres, algum tipo de coisa que mexa com o imaginário feminino, né? E hoje, se você for em qualquer lugar, em qualquer livraria, você vai perceber a carrada de livros escritos para mulheres, livros sobre moralidade. Ali você tem aquela série das cores, os tons, sei lá, de cinza, né? Não são livros para mulheres segundo o coração de Deus, né? Não são. Porque despertam situações que conduzem à imoralidade e não à santidade no casamento, né? E dali, deste caminho, outros autores e autoras começaram a escrever, percebendo que há uma fatia, né? De consumo muito importante, que são as mulheres, para vender esse lixo da imoralidade, né? Eu tenho um amigo no Brasil, e que um dia ele teve a ideia, desculpe irmãos, de jirico, essa é uma expressão lá do Nordeste do Brasil, eu sou do Sul, mas conheço, né? A ideia de jirico, de comprar para a esposa dele essa coleção das 50, sei lá quantos tons de cinza. E comprou para a esposa dele, né? E o resultado disso foi ser traído pela mulher dele, né? Ele pediu, né? Porque trabalhando com o imaginário. Isso não é uma coisa feita de qualquer jeito. Satanás, quando ele faz uma coisa, ele faz bem feita, né?
E quando ele faz um estrago, ele faz bem feito. Há muitas coisas que chamam a imoralidade, para homens e para mulheres, e para jovens principalmente, né? Veja que nem sempre as coisas vêm de forma clara, né? As coisas vêm de uma forma assim interessante. Não, só que está contando uma história, parará, pereré, uma situação, e não sei o quê, né? Da mesma forma, eles estavam na divisa de Moabe, né? Aí veio os moabitas, né? Falaram, olha, vai ter uma festinha lá, né? É um culto. Oh, culto, legal, né? Nós vamos cantar música, né? Nós vamos adorar ali, né? Você quer ir no culto? Ah, sim, quero ir no culto, né? Mas que igreja que é? Ah, o Deus é um só, né? É Baal, mas você chama de Deus, do que você quiser, mas vamos lá, né? E como é que funciona esse negócio? Não pode levar mulher não, né? Opa, se você vai num lugar que você não pode levar a sua mulher, não é o banheiro masculino? É estranho, né? Não pode levar a sua mulher não. Que negócio é esse, né? É só para homens, né? Ah, tá, então não vai ter mulher não. Vai ter mulher, mas você não pode levar a sua mulher. É na igreja, é culto. E lá foi os homens de Israel, os pastores de Israel, os líderes da sua família, os que deviam ensinar as coisas, eles foram lá. E eles entraram num lindo templo e você olhava, é uma igreja. E lá dentro tem música, e lá dentro tem culto, e lá dentro tem sexo, e lá dentro tem imoralidade, e lá dentro tem sacerdotisas de Baal. Né? E sabe quem deu a ideia? Para o rei Moabita, um profeta chamado Balaão, né? Já que nós não conseguimos amaldiçoar o povo de Israel, vamos fazer uma festinha para o povo de Israel. E eles vão adorar Baal Peor junto com as prostitutas, porque se tem uma coisa que chama a atenção do ser humano é a imoralidade, né? E o povo de Israel se contaminou. Irmãos, nem sempre o pecado ele vem assim, com uma caixa escrito pecado, abra com cuidado, né? Muitas vezes é apresentado de uma forma bonita. Não, é culto também, é igreja também. E era igreja e era culto, mas o culto... E por isso que Deus disse que o povo de Israel deveria exterminar aquelas nações pagãs. Porque não tinha mais o que fazer com elas. O culto deles, a igreja deles era a prostituição. A que ponto chega, né? E o povo de Israel também entrou na imoralidade. E você precisa consultar o seu coração, orar a Deus, para perceber se, de alguma forma, a imoralidade não tem atingido a sua vida. E se tem atingido, você não vai agradar a Deus e vai ficar prostrado no deserto, como o povo de Israel também ficou prostrado no deserto. Terceiro motivo pelos quais não agradaram a Deus, irmãos. Qual que foi? Murmuração. A Bíblia apresenta a murmuração como pecado. Nós consideramos a murmuração apenas como uma coisa normal. Ah, para de murmurar. Uma coisa que chateia você quando alguém está murmurando, reclamando, né? Mas para Deus é um pecado. A murmuração. Reclamar da vida. Reclamar de Deus. Reclamar da igreja. Reclamar das coisas que Deus te dá, né? Por isso que nós sempre trabalhamos com nossos filhos, e eu creio que você faz o mesmo. Quando eles estão reclamando, não gosta dessa comida, né? Você, filho, isso aqui é bênção que Deus deu, né? Ah, eu estou cansado de comer isso, né? Pior quem não tem nem isso para comer, né? E nós sempre procuramos ensinar, eu sei que você também procura ensinar seus filhos a não murmurar, a não reclamar das coisas, das bênçãos de Deus. Reclamar do que Deus tem dado para você. Eu aprendi, estou aprendendo ainda, né? Mas eu creio que eu estou melhor do que no passado já. Quando eu era bem jovem, muitas vezes eu reclamava de algumas situações, não aceitava algumas situações. E muitas vezes quando eu queria que Deus me desse as coisas do meu jeito, eu queria que Deus me abençoasse do meu jeito, não do jeito de Deus, né? E uma vez eu estava na faculdade, fazendo teologia, e eu não tinha dinheiro para nada. Geralmente estudante não tem dinheiro para nada. Eu trabalhava e tudo que eu ganhava era para pagar a faculdade. E eu não conseguia comprar as coisas. E a lição da escola sabatina
eu não conseguia comprar. E todo trimestre estava a lição da escola sabatina em cima da minha escrivaninha, né? E às vezes eu não conseguia comprar um shampoo. E às vezes eu encontrava um shampoo na minha escrivaninha, porque a gente dividia o quarto com 4 colegas, né? Era solteiro, encontrava. Quem colocou isso aqui? Ninguém colocou. Não. Vamos sair que está na hora da aula. Ninguém nunca dizia quem tinha colocado. E eu ficava bravo. Porque eu tinha acostumado na vida a trabalhar, ter meu dinheiro e comprar as minhas coisas. Eu não aceitava. Deus não pode me abençoar assim. Tem que ser do meu jeito. Eu trabalho e compro, porque eu posso. Aquela coisa, né? E um dia, um amigo só estava ali. Eu peguei ele de jeito e falei assim: foi você que colocou isso aqui? Eu sei que foi você. Você não precisa me dar não, viu? Eu não estou pedindo nada para você. Nossa, que pessoa mais orgulhosa, né? Você já teve seu momento assim também, né? Talvez sim. E esse amigo me disse uma coisa: não seja mal agradecido com as bênçãos que Deus deu para você. Não sou eu que estou te dando, é Deus. Você está pecando contra Deus, não seja mal agradecido. Não reclame das bênçãos de Deus. Deus está te abençoando e você está reclamando ainda. E me deu um sermão, e naquele dia eu tive que ouvir o sermão. E aí Deus vai dar esse sermão para mim e vai dar esse sermão para você. Quantas vezes Ele tiver que dar para mim esse sermão e quantas vezes Ele tiver que dar para você até que você aprenda a não murmurar, a não reclamar e não ser mal agradecido com as bênçãos de Deus como somos. E tudo isso o apóstolo Paulo fala que é para o nosso exemplo. Porque o povo de Israel caiu no meio do deserto, morreu no meio do deserto, não chegou até a prometida porque eles foram idólatras, eles cobiçaram o que era mal. Eles se envolveram com imoralidade. Eles murmuraram e reclamaram das bênçãos de Deus. E os pecados do povo de Israel são os mesmos pecados que o povo de Deus comete hoje. E se nós não mudarmos, nós vamos ficar no meio do deserto. Eu preciso terminar, irmãos. Ainda no capítulo 10, no verso 12 e 13. Depois do apóstolo Paulo falar no verso 11, tudo isso é para a nossa advertência. É para o nosso bem, porque Deus nos ama. Ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai, no verso 12. Eu estou imune a esse negócio aqui, né? Sou pastor, ou sou membro da igreja. Eu sou uma pessoa que não sou de reclamar mesmo, tal, né? Não, imoralidade não é uma coisa que me chama atenção. E você começa a dizer que você é imune, você é vacinado, você não tem como cair. E o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Grandes estrelas de Deus caíram. Começando com o texto que diz: e Satanás arrastou a sua cauda e derrubou 1/3 das estrelas do céu. Em linguagem simbólica, o que o Apocalipse está dizendo? Que Satanás, esse anjo caído, ele arrancou o que do céu? 1/3 dos anjos. Eu sou anjo, né? Capaz que eu vou seguir nessa conversa aí desse anjo caído, né? Que a princípio não era um anjo caído, então ele arrastou. E grandes estrelas do mundo evangélico cristão adventista têm caído. Fulano de tal era um grande pastor, um grande pregador, um grande cantor, um grande não sei o quê. E fez isso, e fez aquilo, e adulterou, e caiu, e abusou, e fez crime, está envolvido com isso ou com aquilo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas aqui uma mensagem de carinho, de conforto de Deus para nós. O último texto dessa manhã é o verso 13. Não vos sobreveio o quê? Tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Nas lutas de nossa vida, nos desertos que nós atravessamos, Deus vai dar força para você suportar. Você não está sozinho no deserto. Tem uma nuvem sobre a sua cabeça durante o dia. Tem uma coluna de fogo durante a noite. Tem uma pedra que segue você, que sai água dela para a sua sede espiritual. E essa pedra é Cristo. Você não está sozinho. Você não precisa cair. Você não precisa se envolver com a imoralidade, com a murmuração, né? Com a cobiça. Jesus está ali para saciar a sua sede. O ser humano tem um vazio no coração que ele tem que suprir com alguma coisa. E se ele não suprir com oração, leitura da Bíblia, ir na igreja, Jesus, falar de Jesus para os outros, ele vai suprir com tudo que é coisa que o mundo oferece. Mas há uma pedra que nos segue. Há uma rocha
que pode ser a nossa fortaleza, é Jesus Cristo. Nessa manhã, você quer colocar os seus pés sobre a rocha? Sim ou não? Aí você estará seguro para não cair. E para terminar a sua jornada e sua peregrinação. E um dia ser recebido e receber o abraço de Cristo no céu. Nesse momento a Glaucia vai cantar uma música. Eu queria que você meditasse na letra dessa música. No Cristo que essa música vai falar. Na segurança, no conforto, na confiança que você pode ter em Cristo Jesus e na sua salvação. Ó Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado pela esperança que temos, que as tentações que enfrentamos nesta vida não são maiores do que podemos suportar, porque temos o poder da tua graça que nos sustenta. Se estivermos com nossos pés sobre a lama, iremos afundar. Mas se nossos passos estiverem sobre a rocha que é Jesus Cristo, vamos permanecer em pé em meio às tempestades dessa vida. Ó Pai, nos ajude, nos salve, nos proteja, para que não venhamos cair nos mesmos pecados do povo de Israel, que tanto te desagradaram: idolatria, imoralidade, cobiça, murmuração. E se temos caído em algum desses pecados, perdoa-nos, Pai. Purifica-nos do mal, nos dá um coração puro, um coração novo. Nos dá força, Senhor, para que através da busca da comunhão contigo, da oração, do estudo da Bíblia, da consagração, possamos ficar em pé diante das tentações. Ó Pai, que possamos sentir a presença de Cristo, a pedra que nos segue a cada momento de nossa vida. E que possamos beber desta fonte espiritual, desta água que sacia os desejos do nosso coração. Abençoa, Pai, teus filhos, o teu povo que aqui está. Os que não puderam vir também. Aqueles que têm se afastado, aqueles que têm vindo pouco à tua casa. Que o Senhor os incomode, toque no coração. Que eles venham pelo amor que o Senhor tem. Mas sabemos que o Senhor, como um pai amoroso, às vezes precisa trazer esses filhos também pela dor. Ó Pai, faça a tua vontade, o melhor para eles, para a salvação. E assim para nós também. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.